O Uruguai é um país maior que a Inglaterra, só que a Inglaterra tem 56 milhões de habitantes e o Uruguai tem 3,4 milhões. 16 vezes menos gente num chão até maior. Não é deserto nem terra congelada, é campo verde, de clima ameno, terra boa de se morar e mesmo assim quase vazio. Por que quase ninguém mora no Uruguai? Para sentir o tamanho desse vazio, vale começar por quem mora lá. E aí vem a primeira surpresa. No Uruguai, tem mais vaca do que gente, muito mais. São 3,4 milhões de pessoas para quase 12 milhões de cabeças de gado. Dá mais de 3 vacas para cada uruguaio. É o maior número de vaca por pessoa do planeta inteiro, de longe. Fica na frente até da Nova Zelândia e da Argentina, os dois concorrentes mais próximos desse ranking. E essas pessoas estão espalhadas bem fininho. Cerca de 20 habitantes por quilômetro quadrado, um terço da média do mundo. Para cada pessoa amontoada numa cidade grande lá fora, o Uruguai tem quilômetros de campo com boi e mais ninguém. Mas isso não é só uma curiosidade divertida, não. É explicação já começando a aparecer. 3/4 do território uruguaio são pasto, campo aberto para criar gado. E 8 de cada 10 quilos de carne que o país produz vão para fora, para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. O Uruguai funciona em boa parte como uma fazenda de boi do tamanho de um país inteiro. Criar gado solto no campo é o contrário de encher um lugar de gente. Uma plantação intensiva, uma fábrica, uma mina de carvão. Isso ajunta trabalhador, faz vila virar cidade. Pasto quer muita terra e pouquíssima gente. Uns poucos peões tomam conta de milhares de hectares e de milhares de animais. Quanto mais um país vive de boi no pasto, menos gente ele precisa amontoar. Então, a pergunta ganha outra forma. Não é só por que tem pouca gente, é por que logo esse pedaço da América do Sul virou, de todos os destinos possíveis, um pasto sem fim. A resposta começa no próprio chão. Se você pudesse olhar o Uruguai lá de cima do espaço, veria uma coisa quase sem relevo. Numa planície verde indo até onde a vista alcança, com umas ondulações mansas, feito um lençol amassado. Esse tapete de capim tem nome, chama Pampa, uma das maiores planícies de campo do mundo, que o Uruguai divide com a Argentina e com o sul do Brasil. E o Pampa é a chave de tudo. No Uruguai não existe montanha, no sentido sério da palavra. O ponto mais alto do país tem 514 metros, mais ou menos um morro alto. Todo o resto é plano, coberto de um capim que nasce sozinho. É o cenário perfeito para uma coisa só: soltar boi para pastar. O clima é ameno. A chuva é boa, o pasto se renova o ano inteiro. A natureza praticamente entregou o Uruguai pronto para virar fazenda. Só que esse mesmo chão, que é ótimo para vaca, não dá muito motivo para juntar gente. Não tem serra de ouro ou prata, dessas que fizeram cidade nascer no meio do nada, nem jazida de carvão ou petróleo que puxa operário. É terra boa de plantar e de criar, mas terra que se trabalha espalhado, cada um no seu campo, e não terra que empilha multidão num ponto só. Aliás, o Uruguai é o segundo menor país da América do Sul e, mesmo assim, sobra espaço por todo lado. E tem mais: sendo tudo plano e aberto, nada obriga o povo a se juntar. Onde há montanha e vale, a própria geografia empurra a cidade para o lugar abrigado e as pessoas se apertam ali.
No Pampa dá para morar em qualquer canto. E o efeito é a fazenda espalhando a população em vez de concentrar. Mas, espera aí, se fosse só a geografia, o vizinho no lado contaria a mesma história, você não acha? E não conta. Olha o contraste. Do outro lado do rio, a Argentina tem exatamente o mesmo Pampa, o mesmo campo plano. E, bem na beira do rio, cresceu Buenos Aires, uma cidade gigante, com uns 15 milhões de pessoas na região metropolitana. Mais gente numa cidade só do que no Uruguai inteiro. Mesmo chão, resultado completamente oposto. Quer dizer, o Pampa explica por que dá boi, mas ele não explica sozinho por que justo o lado uruguaio ficou tão vazio. Para isso, a gente precisa da história de como esse país nasceu, e ela não se parece com a de nenhum outro. E antes da gente entrar nessa história, faz o seguinte: se ainda não é inscrito, toca no botão de inscrever e deixa o like. Isso empurra bastante o canal. Essa história começa no fim do século XVII, com a América do Sul repartida entre dois impérios: a Espanha, dona de quase tudo, e Portugal, dona do Brasil. E bem no meio dos dois ficava esse pedaço de campo às margens do Rio da Prata, a terra que um dia seria o Uruguai. Na época, chamavam de Banda Oriental, a margem de leste do rio. E ela era, antes de mais nada, uma fronteira em disputa. Em 1680, os portugueses fincaram uma cidade bem ali, de frente para Buenos Aires, a colônia do Sacramento. Era provocação e ponto de contrabando, avançando sobre um chão que a Espanha jurava ser seu. A Espanha respondeu do único jeito que se segura fronteira naquele tempo, fundando cidade em cima. Foi por isso que nasceu Montevidéu por volta de 1724, não para ser uma grande capital, mas para ser um muro, um forte espanhol para barrar os portugueses. Percebe o que isso quer dizer? As duas primeiras cidades do país não nasceram porque alguém quis povoar aquele campo. Nasceram como peças de um jogo de tabuleiro entre dois impérios. Aquela terra não valia por ela mesma, valia por estar no caminho do inimigo. Durante quase todo o período colonial, a Banda Oriental foi isso: um corredor de passagem disputado, trocado de mão, com pouca gente e muito gado selvagem solto no campo. E esse gado conta a história toda. No começo do século XVII, os espanhóis largaram algumas cabeças de boi e de cavalo naquele pampa vazio. Sem cerca, sem predador, com um capim de sobra, o gado se reproduziu feito praga. Em poucas décadas, eram milhões de cabeças de boi selvagem correndo à solta. Por muito tempo, a riqueza da Banda Oriental era isso. Você saía pelo campo caçando vaca selvagem para tirar o couro e vender. Tem uma frase que os historiadores repetem sobre a região: o gado chegou antes do povoador. O boi tomou conta daquele chão antes de a primeira leva de gente vir morar. E caçar boi solto no campo aberto não levanta cidade nenhuma. E não sossegou quando os impérios caíram. No começo do século XIX, a região vira um caldeirão. Os moradores da terra, os chamados orientais, porque viviam na margem oriental do rio, se levantam por autonomia atrás de um herói nacional chamado José Artigas. Portugal invade a partir do Brasil, toma Montevidéu em 1817 e anexa tudo. Quando o Brasil fica independente, aquele território vira uma província brasileira. Aí a Argentina, que também se achava dona daquilo, entra na briga. E de 1825 a 1828, Brasil e Argentina guerreiam,
pela posse da Banda Oriental. A guerra empaca, ninguém consegue vencer de vez. E é aí que entra a mão de fora que desenha o Uruguai no mapa. A Inglaterra, que mandava no comércio do mundo e queria paz naquele rio para fazer negócio, senta os dois na mesa e propõe uma saída esperta. Nenhum dos dois fica com a terra. Ela vira um país novo, independente, encaixado no meio dos dois, um estado tampão, um colchão para separar os dois gigantes e evitar que voltem a se pegar. Foi assim que em 1828 nasceu o Uruguai. Artigas lutava por autonomia da região. O país independente, esse veio da mesa de negociação, não de um povo antigo lutando para ter a sua nação, mas de um acordo para ninguém sair perdendo. E é isso que encaixa mais uma peça do quebra-cabeça. O Uruguai não foi feito para ser grande, foi feito para ser um espaço no meio, pequeno de propósito, tarde na história, com pouca gente desde o berço. Enquanto a Argentina e o Brasil enchiam de imigrante europeu no século XIX, o pequeno tampão entre eles recebeu só a sua fatia, bem menor, nasceu pequeno. E a pouca gente que tinha foi se ajuntando toda no mesmo lugar, bem ali onde a Espanha tinha plantado o forte. E é exatamente aí que a gente chega no presente. Hoje, de cada 10 uruguaios, quase 4 moram num lugar só, a capital, Montevidéu. Algo como 1.300.000 pessoas numa cidade. E se você somar as cidades coladas nela, a grande Montevidéu passa de metade do país inteiro vivendo ali, espremido num cantinho no sul, na beira do rio. Pensa no peso disso. Você pega um país maior que a Inglaterra e descobre que metade dele cabe numa cidade. O resto, todo aquele campo enorme que a gente viu lá de cima, fica quase deserto. Tem vilarejo, tem fazenda, tem estrada rasgando o pasto, mas gente de verdade aglomerada tem pouquíssima. E por que Montevidéu puxou tudo para si? A resposta está naquele forte espanhol. Montevidéu tem um porto natural, uma baía protegida das melhores da região. E, num país que vive de exportar primeiro o couro, depois a carne e a lã, quem manda é quem tem o porto. Todo o comércio passava por Montevidéu. Com o comércio veio o dinheiro, com o dinheiro o governo, os empregos, as escolas, as luzes da cidade. E aí rola o efeito bola de neve. Quanto mais gente vai para a capital, mais motivo a próxima pessoa tem para ir junto. O interior vai esvaziando, a capital vai inchando. Os geógrafos até têm um nome para isso. Dizem que o Uruguai é um país macrocéfalo, de cabeça grande. Uma cabeça enorme, que é a capital, num corpo quase vazio, que é todo o resto. E o Uruguai é um dos casos mais extremos disso no planeta Terra. Não é que o interior tenha se esvaziado por alguma tragédia, é que ele nunca chegou a encher. Desde sempre, a pouca gente que chegava ia direto para o porto. Mas ainda falta uma camada nesse vazio. E essa é diferente das outras, não é só passado. Ainda está acontecendo agora. No começo do século XX, o Uruguai teve um presidente chamado José Batilli y Ordonez. Ele governou o país 2 vezes, entre 1903 e 1915, e fez dele uma espécie de laboratório social, coisa rara para a América Latina daquele tempo. Escola pública gratuita e sem religião, jornada de 8 horas de trabalho, direito ao divórcio, aposentadoria para quem trabalhou a vida inteira. O país modernizou rápido.
E junto com a modernização veio uma consequência que ninguém tinha planejado. As famílias uruguaias passaram a ter poucos filhos muito cedo, ainda nas primeiras décadas do século XX, uns 30 anos antes do resto da América Latina fazer o mesmo. E essa freada nunca parou. Em 2023, a média de filhos por mulher no Uruguai caiu para um recorde histórico de baixa, 1,3, uma das taxas mais baixas de toda a América do Sul. E o censo daquele mesmo ano mostrou o outro lado da mesma moeda. 16% dos uruguaios, cerca de 545 mil pessoas, já tinham 65 anos ou mais. Hoje, o Uruguai é um dos países mais velhos de toda a América Latina. Tem um outro motor empurrando para o mesmo lado, e esse é bem mais recente. O jovem qualificado vai embora. Sai atrás de emprego melhor para a Argentina, para a Espanha, para os Estados Unidos. Estima-se que de cada 7 uruguaios, um mora fora do próprio país. Uma fatia enorme para qualquer nação do mundo. Junta pouco nascimento com muita saída de gente jovem e dá para entender. O vazio do Uruguai não é só herança do Pampa e da história colonial, presa lá atrás no tempo. Ele continua sendo escrito. E aí, com tudo isso na mesa, dá para fechar de vez. Porque quase ninguém mora no Uruguai. Primeiro, o chão. É pampa, planície de campo, sem montanha e sem grande riqueza embaixo da terra, feita sob medida para criar boi solto, que quer muito espaço e pouca gente. Segundo, a história. O país não foi feito para crescer. Nasceu tarde e pequeno, um tampão inventado para separar Brasil e Argentina, com população miúda desde o primeiro dia. Terceiro, a capital. A pouca gente que havia se juntou quase toda em Montevidéu, deixando o resto do território como um pasto sem fim. E quarto, esse ainda em andamento, pouco nascimento, muita saída de gente jovem. Um país que, além de nunca ter enchido, hoje também esvazia por conta própria. Mas vale uma última honestidade. Vazio não é a mesma coisa que fracassado. O Uruguai não é uma terra dura que expulsa quem tenta ficar, tipo um deserto ou um gelo do Ártico. Lá se vive muito bem. Na verdade, é um dos países mais estáveis, mais bem educados e de maior renda por pessoa da América Latina. Isso não é acaso, vem da mesma modernização precoce que, sem querer, também esvaziou o berço. A pouca gente ali não é sinal de pobreza nem de castigo da natureza. É outra coisa. É um país pequeno, de chão generoso, que acabou virando um dos lugares mais espaçosos do mundo para se viver. Quase ninguém mora no Uruguai porque, no fundo, ele nunca foi feito para ser cheio. Foi feito para ser um espaço no meio. E espaço é o que não falta. E você sabia que existe um país maior que a Inglaterra com 3 vezes mais vaca do que gente? Se fosse para morar num lugar assim, de tanto espaço aberto, você ia amar ou ia sentir falta do movimento da cidade grande? Escreve aqui embaixo, que a gente está a fim de saber. E se você curte descobrir por que os países são do jeito que são, porque um é lotado, o outro é vazio, esse tem montanha, aquele é só campo, então já sabe como é. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder o próximo. E se quiser chegar mais junto da gente, o clube de membros está ali no link da descrição. Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia.